este retomar da política ativa. Parece o comentário do Ricardo Jorge Pinto. Viva, Ricardo. Temos aqui o Bloco de Esquerda já a retomar então definitivamente este ano político e a garantir, Catarina Martins a dizer que o Bloco é uma garantia de estabilidade porque tem cumprido a palavra do acordo. Pegando um pouco naquilo que dizia agora Pedro Passos Coelho, de facto não se esperam alterações de posição do Bloco e do PCP, mas provavelmente nos bastidores as negociações vão ser um bocadinho duras. Não é? Vão ser difíceis. Já se percebeu que o Orçamento de Estado para 2017 é o primeiro verdadeiro embate de fogo de António Costa com a chamada geringonça, com os partidos que apoiam este Executivo. Há uma semana exatamente, a Catarina Martins deu uma entrevista ao público com declarações um pouco ambíguas, que ela sentiu até necessidade de vir clarificar, onde ela dizia, a certa altura, que se arrependia todos os dias da invenção da geringonça. Se olharmos para a entrevista e a contextualizarmos aquela declaração e se lermos depois também o tal esclarecimento que ela quis dar, percebem-se duas coisas, que de resto nestas declarações agora são ainda mais visíveis. Em primeiro lugar, nem de perto nem de longe está em causa o acordo que o Bloco de Esquerda fez com o Partido Socialista. Em segundo lugar, o Bloco de Esquerda vai esticar a corda na negociação para este Orçamento de Estado para conseguir algumas cedências do Primeiro-Ministro relativamente a medidas e a estratégias governativas que o Bloco de Esquerda tem inscritas no seu programa. Ora, percebe-se que António Costa sabe também que nem o Bloco de Esquerda nem o Partido Comunista irão romper a corda neste Orçamento de Estado. E é isso também que Pedro Passos Coelho intui, de forma que me parece inteligente, olhando para a imagem mais larga. Isto é, não me parece que haja uma espécie de ou a antecipação de uma crise política relativamente a este Orçamento de Estado para 2017. Há aqui uma ideia que a Catarina deixa, um aviso, é que não pode ser dado nenhum passo atrás, no sentido de ilustrar também aquilo que ela chama, e o Bloco de Esquerda tem vindo a chamar a chantagem europeia, que tem acontecido em relação à Caixa de Depósitos, e portanto vai haver aqui um desafio interessante, que é perceber aquilo que já disseste, por um lado, que medidas é que poderão ser, eventualmente, entrar dentro do Orçamento de Estado, mas dentro do controlo absoluto que é preciso continuar a ter das contas públicas. E começa a haver já algumas ideias de algum derrapar, nomeadamente agora até com o próprio IRS. Não é? Sim. É verdade, tu tocar aí no ponto que me parece também muito sensível nesta declaração de Catarina Martins e naquilo que é a preocupação que o Bloco de Esquerda está a ter na negociação com o Governo, que é a posição de Bruxelas. O Bloco de Esquerda, tal como o Partido Comunista, sabem que Bruxelas tem servido de alguma maneira como uma espécie de bode expiatório de algumas medidas que o Governo depois tem que introduzir. António Costa remete depois para Bruxelas uma espécie de exigência que depois tem que ser cautelada naquilo que é medidas governativas que são tomadas. E o que a Catarina Martins aqui quis dizer é que Bruxelas não pode continuar a ser sempre a justificação que o Governo dá para a introdução de algumas medidas de austeridade, sabendo-se que essas medidas vão existir. Agora, percebe-se também que o Bloco de Esquerda está a tentar criar as contrapartidas. E as contrapartidas, se tu reparares nas palavras, têm a ver com as rendas, em particular com as rendas na área da saúde e com as rendas na área da energia. Se António Costa fizer aí algumas cedências em relação ao que é o programa eleitoral do Partido Socialista, assim como também num outro aspecto que é a questão da contratação coletiva, se houver aí cedências, eu diria que o Bloco de Esquerda, tal como o Partido Comunista, estarão dispostos depois também a ceder nas tais medidas de austeridade que nós já percebemos que vão ser necessárias, não só por causa do orçamento retificativo que vem aí a propósito da Caixa Geral de Depósitos, mas em relação àquilo que é a diminuição do déficit para 2017, que tem metas extremamente exigentes e certamente penalizadoras daquilo que é a resposta que a economia está a dar em termos de desenvolvimento e para acomodar aquilo que é a diminuição, que me parece cada vez mais difícil de conseguir, da despesa do Estado. Há aqui muitas intenções. Ela falava de facto do combate às rendas na saúde e energia, mas também o aumento do salário mínimo, a atualização das pensões e das prestações sociais, a justiça fiscal, o combate ao abuso laboral e à precariedade. Enfim, se o combate ao abuso laboral e precariedade, enfim, podemos perceber, pode passar, não eventualmente por um investimento ou por dinheiro, todas as outras implicam, de facto, aqui mexidas e dinheiro. E, portanto, vai ter que haver aqui um equilíbrio, um toma lá da cá, para o PCP e o Bloco de Esquerda continuarem, de facto, de alguma maneira, a criticar, mas têm sido realmente muito grandes. O último ano foi completamente atípico àquilo que estávamos habituados em Portugal, na política. Claramente que sim. E se repararmos nesses itens,
estão algumas medidas que podem até ser um pouco tratadas apenas em termos cosméticos. Isto é, recorda a questão das pensões. O aumento das pensões foi muito baixo. Alguns pensionistas ficaram a ganhar mais 1 euro, 2 euros. Aquilo que tivesse o Partido Social Democrata no governo seria imediatamente esmagado por críticas de bloquistas e de comunistas e que foi de alguma maneira aceite como uma medida possível em termos daquilo que era a reposição de um certo bem-estar que as pessoas tinham tido antes da Troika e antes das medidas de austeridade de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Se António Costa conseguir ir gerindo de uma forma idêntica para 2017 a tal questão da justiça social, dos aumentos das pensões, dos impostos, talvez por aí não haja grandes problemas no que diz respeito ao apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Mais difícil, e sobretudo por parte do Partido Comunista, é, por exemplo, a questão da reposição dos salários. O Partido Comunista quer que aconteça já de forma muito visível em 2017, ou também aquilo que é a continuação do aumento das pensões, para as quais, também já se percebeu, Mário Centeno tem muito pouca margem de manobra. E aí sim poderão existir mais dificuldades do que aquelas que foram sentidas ao longo de 2016. Por trás de tudo isso, o tal pano de fundo, e aí por isso eu insisto nesta declaração muito lúcida de Pedro Passos Coelho, está também o receio que bloquistas e comunistas têm de que, se eventualmente não aceitarem algumas dessas medidas de austeridade, possam vir a ser responsabilizados por uma crise política que conduza a eleições antecipadas. E isso seria mau para todos. E para todos incluo também o próprio PSD e o CDS, que nesta altura claramente não estão preparados para essas eleições antecipadas, como não está nem o Bloco de Esquerda nem o Partido Comunista por serem responsabilizados por essa crise, e também, obviamente, António Costa, que teria que dar explicações em relação àquilo que teria sido a sua inabilidade para manter um entendimento com os partidos à esquerda. Nesta iniciativa que o Bloco de Esquerda realizou, ontem pudemos ouvir Francisco Louçã dar os parabéns ao Governo por ter mantido a Caixa Geral de Depósitos 100% pública. Isto é algo inaudito e completamente inesperado, depois de termos visto até Louçã ser, enfim, aquele rosto agarrido contra Sócrates, contra o Partido Socialista. Os tempos mudaram e de que maneira? Mudaram muito, e sobretudo a posição dos partidos à esquerda em relação a matérias sobre as quais eram muito mais intransigentes do que são agora. Há também aqui um aspecto que é preciso colocar em vista para entendermos esta declaração de Francisco Louçã. É que, na verdade, aquilo que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista desejam é que os bancos estejam debaixo da alçada do Estado. Claro. E, portanto, sempre que haja uma injeção de dinheiro que reforça a posição do Estado, eles aplaudirão essas questões. Agora, claramente, estão depois também a omitir tudo que está por detrás desta injeção. É que Bruxelas permitiu-a... Sim, nomeadamente que têm que ser os contribuintes a meter dinheiro lá. Isso, e em segundo lugar, é que esta injeção é uma espécie de injeção de capital, isto é, não é um reforço da posição do Estado, é apenas o Estado a colocar dinheiro para depois vir a tirar dividendos dele, como um qualquer acionista o faz. E, portanto, há aqui, e juntando esse aspecto que tu agora mencionavas, que é esse dinheiro é nosso, e nós estamos ali a colocá-lo até sem saber exatamente para onde é que ele vai. Seria certamente, tivesse Pedro Passos Coelho agora no lugar de Primeiro-Ministro, era a pergunta que a Mariana Mortágua faria imediatamente, que é, mas para onde é que vai o dinheiro que vocês estão a utilizar e que pertence aos contribuintes? Nenhuma dessas questões agora está a ser colocada e aquilo que é realçado, quer por bloquistas, quer por comunistas, é apenas isso, isto é, o reforço da posição do Estado num sistema bancário que claramente se está a desmoronar. O que dá a sensação é que, de facto, enfim, Bloco de Esquerda e PCP têm sido tradicionalmente a oposição que faz as perguntas mais incómodas e, portanto, mais agressivas. Perante este amenizar da situação, PSD e CDS não têm tido muito margem de manobra, porque, por mais que digam, acabaram de sair também do governo e não têm conseguido, de facto, enfim, ter essa força de oposição para ter a credibilidade perante o eleitorado. Pois não? Claro. Está difícil para PSD e CDS. O líder da oposição, Pedro Passos Coelho, tem duas enormes dificuldades. A primeira é que ele é, e reconheça-se, coerente. Isto é, não o vemos agora a defender posições diferentes daquelas que ele tomou enquanto era Primeiro-Ministro. E essas decisões
soluções são claramente pouco simpáticas aos olhos do eleitorado. E Catarina Martins ainda agora realçou isso. O que é que eles querem? Querem voltar outra vez às medidas da austeridade, porque acreditam que é isso que leva o país pelo rumo certo. E isso é verdade. Pedro Passos Coelho acredita que estamos agora a esbanjar dinheiro quando deveríamos estar com uma maior contenção para conseguir pôr a economia em ordem. Mas isto não dá votos e essa é a dificuldade que o líder da oposição tem, nomeadamente no Parlamento. Pedro Passos Coelho estará claramente à espera de que algo ocorra mal, ou seja, que a teoria dele se concretize na prática e venha poder dizer, enfim, quase como diria Cavaco Silva, eu bem avisei. Eu bem avisei. O problema de Pedro Passos Coelho, ele também o sabe, e por isso é que eu tenho a tese de que ele não quer eleições antecipadas nesta altura, é que isso seria também o reconhecimento da falta de apoio do PSD a soluções alternativas que de alguma maneira equilibrassem aquilo que são as propostas socialistas, e seria isso que certamente António Costa atiraria à cara do líder da oposição se eventualmente a crise política se apresentasse. Catarina Martins teve ali uma frase que passou um pouco rasante, mas que é também muito cutilante, que é que sorte tem António Costa de ter estes partidos à direita a fazer esta oposição. Porque, na verdade, por essas razões que eu há pouco mencionava, isso torna a vida de António Costa bastante mais difícil. Eu há pouco mencionei essa grande dificuldade que Pedro Passos Coelho tem, que é ser coerente, mas há uma segunda dificuldade com que Pedro Passos Coelho se defronta neste momento, que é, na verdade, não ter grandes alternativas. Porque por detrás de toda esta espuma e de toda esta narrativa, na verdade, o que o Partido Socialista está agora a aplicar não é muito diferente daquilo que o PSD estaria a aplicar. Talvez com um bocadinho mais de contenção, Pedro Passos Coelho estaria provavelmente a sentir as mesmas dificuldades que António Costa sente, por uma razão muito simples, é que a economia não está a responder. Exatamente. Não respondeu antes e não responde agora, e enquanto não responder, todas as soluções acabarão por falhar. E essa é a grande questão que Bruxelas tem colocado a Portugal, e é por isso que mais tarde ou mais cedo nós vamos ser confrontados com um plano extremamente duro para conseguir diminuir a dívida e para conseguir que as metas do déficit, que vão ter que ser reduzidas até zero, andamos agora com 3% a achar que é difícil, nós vamos ter que chegar a zero muito rapidamente, e aí as coisas vão ser extremamente complicadas. Muito bem, Ricardo. Obrigado. Boa tarde.